Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Mãe Beatriz, trazendo para vocês um assunto importantíssimo, tá? Sobre trabalhos espirituais, simpatias, feitiços e bruxarias. Bom pessoal, acima de tudo eu peço para que vocês me sigam, compartilhem, envie para aquelas pessoas que vocês acham que precisam saber desse assunto. E assim vocês vão estar ajudando a plataforma a auxiliar para que meus vídeos vá para mais e mais pessoas. Bom, mas sem mais delongas, tá? Mediante uma consulta que eu tive pela manhã, eu resolvi fazer esse vídeo para auxiliar vocês e ajudar em ambos os casos, né? Quem fez o seu trabalho, tá? De magia, feitiço, bruxaria, né, trabalho espiritual ou até mesmo uma simpatia aí para vocês, tá? Para vocês estarem auxiliando, tá? As pessoas que fazem o processo de trabalhos em si, para vocês também, porque muitas vezes vocês têm o hábito, né, de fazer trabalhos espirituais e vocês mesmos não perceberem que vocês botam tudo a perder. Lógico, quando a gente fala no caso de feitiço e bruxaria, tá? A pessoa em si, ela sabe, ela vai ter um oráculo de cartas e búzios, conforme a pessoa em questão, tá? O oráculo que vai avisar tudo o que vai acontecer, devido caso para caso, tá? No caso de outros tipos de trabalhos em si, mais simples, vamos dizer assim, os trabalhos mais simples, tá? E feitiço e bruxaria. Nesse caso, tá, pessoal? A pessoa em si simplesmente perde alguns processos, tá? Trabalhos espirituais simples são perdidos, tá? E trabalhos de feitiços e bruxarias são adormecidos. No caso, são silenciados, essa é a palavra. Por quê? Fiz um processo de magia, tá? E fui até um oraculista, pai ou mãe no santo, ialorixá, babalorixá, bruxo, mestre, o que for. E a pessoa pediu que para mim melhorar a minha vida eu tinha que fazer, por exemplo, um processo de limpeza espiritual. Limpeza, tá? Banimento, tá? Reativações das energias e assim por diante para limpar de processos antigos, tá? Nesse caso, quando você faz somente um trabalho espiritual simples, é removido tudo do seu caminho. Agora, quando vocês fazem feitiços e bruxarias, tá? São silenciados. Mas então o que a Mãe Beatriz está querendo dizer? Que quando vocês, mesmo sendo novos os trabalhos ou antigos os trabalhos, de feitiço e bruxaria vão silenciar eles, tá? E por que disso de silenciar eles? Porque o trabalho foi visto, foi entregue, foi conjurado, foi consagrado. Você ouviu tudo que foi pedido. E aí, no caso, o que acontece? Quando vocês fazem essas limpezas espirituais, porque daí vocês não comentam com a pessoa que está fazendo, que a pessoa em si, ela tem que ter uma noção do que é trabalho espiritual, tá? Para poder estar auxiliando vocês numa limpeza, pessoal, porque vocês simplesmente muitas vezes chegam e reclamam sobre a vida de vocês, o que está acontecendo, e vocês acham que a vida amorosa ou qualquer outra linha não influencia. E influencia e muito, tá, pessoal? Não tô dizendo sobre os processos. Processo de linha amorosa é um, processo de abertura de caminhos é outro, mas processo de limpeza espiritual é você, que é o seu espírito, ou seja, sua carga vibratória que vai ser limpada, tá? Então, o que vibra em você é você quem vai ser limpado, tá? Espiritualmente. No caso de processos simples, é removido todos os trabalhos espirituais. No caso de feitiços e bruxaria, são silenciados e adormecidos. E por isso, muitas vezes, da reativação dos processos, tá? Alguns casos têm uma forma de reativação. Outros casos, outras formas de reativação. Mas o intuito desse vídeo é para se dizer que vocês cuidem, tá? Muitas vezes vocês vão pegar pessoas boas, tá? Que vão limpar as coisas ruins do seu caminho, mas limpeza, tudo é limpeza. Tiro bom e tiro ruim. Aí você tem que repor.
ou silencia algo que daí você tem que o quê? Enfatizar novamente. Porque limpeza é limpeza, mesmo sendo espiritual, tá, pessoal? Vocês vão dar o nome de vocês, muitas vezes vai dar a foto de vocês, e as limpezas em si geralmente são enviadas vídeos, né, e fotos para vocês verem que foi feito, tá? Então tá, a pessoa fez a longa distância, tá? Provavelmente um trabalho de feitiço e bruxaria vai ser silenciado. Mas como você vai saber sobre isso? Fazendo um jogo de cartas e búzios, para saber sobre os processos espirituais que você fez. E lógico que vai sair, tá? Vai sair, porque por mais que, né, no caso a pessoa não tenha falado toda a verdade dos acontecimentos em si, o próprio oráculo acaba contando para nós sobre nossos trabalhos. Porque a pessoa que é sincera, a pessoa que é honesta, vai falar, olha, o trabalho foi feito, tá aqui, tá mostrando o trabalho, mas não está ativo, foi silenciado, alguma coisa aconteceu, tá? E se aconteceu algo, tem que ser visto o que aconteceu. Lógico que no desenrolar dos jogos em si, a pessoa fica sabendo, tá? O que aconteceu. Mas o importante é vocês serem o quê? Honestos. A partir do momento da honestidade, tudo tem meios para se trabalhar. Principalmente no caso de feitiço e bruxaria, que eu sempre falei para vocês. Trabalhos espirituais de feitiços e bruxarias só é desmanchado com pessoas que fez. E todo o processo só vai ser desmanchado por aquela pessoa que fez o trabalho. Outra pessoa em si só vai silenciar, vai continuar o trabalho ali e vai ficando cada vez mais antigo. Ninguém vai limpar todo um processo que outra pessoa, um bruxo faz, os outros vão lá e limpam. Não é assim, tá? Simplesmente eles colocam outra carga de energia que acaba o quê? Segurando a energia do feitiço da bruxaria de agir, de se expandir. E aí seguram aquilo. E pra gente expandir, eles têm que ter mais força para se sair da onde está. Daquele outro feitiço de limpeza, por exemplo, assim que foi enviado, tá? Para limpar vocês. Então, uma coisa eu vou deixar bem claro. Vocês contratam um serviço espiritual, aí a pessoa é bem honesta a ponto de mostrar, conjurar, mostrar todo o trabalho em si que foi feito, tá? Então, esse trabalho a gente quer que dê resultado, não importando o tempo, porque é o nome da gente que está ali. Então, todas as pessoas, tá, que vão fazer, eu tô falando no nome de todas as pessoas que vão fazer feitiços e bruxarias, que receberam, tá, em vez de vocês ajudarem fazendo, por exemplo, consultas, indo e fazendo limpezas com outras pessoas, somente com aquela pessoa que você fez, você vai poder se limpar. Porque se a pessoa for muito honesta, que ela vai dizer assim, igual eu digo, pela minha honestidade, tá? Olha, eu quero saber da sua vida, na parte amorosa, pessoal, vou deixar bem claro, quero saber da sua vida, o que você fez, quais os trabalhos, os que estiverem ativos ou não, eu posso reativar, porque é isso que acontece, é reativação dos trabalhos que foram feitos, tá? Agora não fez com ninguém, fez com aquela pessoa em questão, tá? O trabalho foi feito realmente, vamos enfatizar com outros trabalhos, os outros trabalhos aquela pessoa fez, mas até então o que foi reativado de primeira mão, tá? Fica ativo, porque é isso que acontece com os feitiços e bruxarias, quando feitos e entregues, pessoal, por pessoas que saibam fazer, tá? Também sabemos que os feitiços e bruxarias não são desfeitos por outras pessoas, a não ser por aquela pessoa que fez. Então, portanto, quando vocês fazem um trabalho de linha amorosa, tá? E aí vocês acham que estão se ajudando, fazendo, por exemplo, uma limpeza espiritual, vocês vão estar atrapalhando o processo, gente. Porque ou vocês se encaminham a fazer com aquela pessoa em questão que começou a linha amorosa de vocês, ou atrapalha-se. Porque o que pode acontecer? Eu vou dizer sobre N situações. N situações são várias, tá? Uma das mais comuns, você fazer um processo de adoçamento e o adoçamento ficar, no caso, inativo, mas o feitiço de desmanche que você fez, ou o trabalho, né, de desmanchar, vamos dizer assim, que é o limpeza, o banimento que a outra pessoa fez, tá? Não desmancha, mas daí faz com que qualquer processo acabe sendo ativado, né, no caso, contra vocês. Por quê? Há casos de que a pessoa não está bloqueada, que o outro, né, no caso, o ser amado passa a bloquear, aí você tem que fazer um outro processo para que desbloqueie.
Há casos em si do trabalho em si adormecer os dois e vocês tiverem que fazer reativações para reativar esse processo que está ali ativo. Há casos que, se não foi feito feitiço e bruxaria, foi feito trabalho simples, vocês perdem de vez e aí vocês ficam esperando o resultado, achando que o ser magiado lá que você enviou a energia vai sentir tudo, quando na realidade a energia vai ficar ali, ó, envolta a você. Porque o que acontece? A limpeza do campo vibracional seu, espiritual, foi feita, mas não foi enviada para ninguém. E vai ficar onde? Dentro o campo etéreo, agindo, enquanto você estiver dentro daquela limpeza, que é por um período. Quando sai daquela limpeza em si, que você entra num processo, né? Lógico, você fica bem por um tempo, mas daí você começa a querer o que você foi buscar. E aí aquilo não vem. E aí você entra naquele campo novamente, né? Muitas vezes de puxar uma energia. E aí você puxa os processos de feitiço e bruxaria. Lógico que você vai atingir primeiro você. Aí você vai ficar impaciente, porque vocês dois foram magiados. Tá? A magia, o feitiço, bruxaria é feito com o nome dos dois, principalmente de linha amorosa, tá? Então, primeiramente vocês vão sentir, para depois chegar no magiado. Então, quando vocês interrompem um processo achando que estão fazendo o que é de bom e melhor para vocês, aí vocês complicam, porque daí ninguém tem culpa disso, nem o magista, nem oraculista, nem o pai ou mãe no santo, ou quem mexeu com seu processo de magia, feitiço ou bruxaria, tem culpa do processo em si não estar agindo, que daí vocês ficam logicamente cobrando, tá? E não é correto, porque vocês sabem que a mentira em si muitas vezes é exposta. Só que assim, quando eu faço um processo sem ter culpa, sem ter percebido o que eu fiz, busquei ajuda e em vez de ser ajuda me prejudicou em outro lado, me ajudou numa forma e prejudicou de outra forma. Aí sim o espiritual, dentro da consulta em si espiritual, vai falar a melhor forma de vocês estar agindo para reaver aquele processo do que vocês desejam, tá, pessoal? Por isso, então cuidado. Eu fiz consulta com a mãe Beatriz, vou fazer de linha amorosa. Eu fiz consulta com o pai fulano de tal, vou fazer para trabalho. Eu fiz consulta com ciclano de tal, a mãe, né, de tal, e vou fazer para saúde, e assim por diante. Gente, vocês têm que lembrar que na consulta de vocês fizeram um trabalho de feitiço e bruxaria, que é desses que eu estou falando. Feitiço e bruxaria, tá? E que você não quer adormecer o trabalho. E eles vão achar a melhor forma. Não tô dizendo para não se fazer. Não. Quem sou eu para proibir vocês e falar se o meu trabalho não vai dar efeito, tá? Porque se você for consultar com outra pessoa. Não, você pode. Se você for consultar na mesma linha, na mesma forma. Porque ainda assim vocês têm que confiar. Porque se vocês ouviram a consagração, viram que foi dado uma vida, um animal ali, tá? Na consagração. Todo o trabalho ali feito e pedido da forma que vocês muitas vezes desejam que aquilo aconteça, por que vocês vão falar que o trabalho não foi feito? Por quê? O trabalho foi feito, foi entregue, foi aceito, inclusive, porque se foi pela entidade que nos ensina a fazer, foi aceito, tá? Mas por que não vai estar ativo? Aí é eu que argumento. Por que não está ativo? O que aconteceu? Vamos jogar? Vamos saber? Foi você? Foi outra pessoa, foi aqui, foi lá, foi acolá. O que aconteceu? É isso que é o jogo, gente, para se saber sobre o processo, se está ativo ou não, ou se vocês fizeram algo para desativar e ter que reativar, ou vocês perderam de vez o trabalho. Com certeza perder de vez feitiço e bruxaria não, porque ninguém desfaz. Agora adormece a energia. E aí, quando essa energia não vai surtir efeito se você não enfatizar, vai ficar ali até o seu campo vibracional novamente vibrar a favor do que foi pedido, e aí aconteceu o que vocês vieram buscar. E aí, de repente, é tarde demais, porque daí vocês ficam esperando. Porque para nós vai aparecer o processo foi feito, mas também aparece se está ativo ou não. E aí a gente que mexe os pauzinhos para poder falar, gente, vamos precisar de mais energia, vamos precisar reativar, tá silenciado, mas é difícil, né? O pai ou a mãe no santo que fale
que está silenciado o próprio trabalho. É muito difícil, é mais fácil falar que, tá? Olha, vou precisar fazer mais um trabalho para dar mais energia, isso e isso. E na realidade é ativar os processos para que aquilo vá de vez ao encontro do que vocês pedem, principalmente de linha amorosa. Então, pessoal, eu sei que esse vídeo, ele ficou bem assim, como que eu vou dizer assim, mas é superficial, tá? Mas de certa forma, para poder colocar em vocês dúvidas e vocês acabem se direcionando às pessoas que faz o seu trabalho, tá? Principalmente de linha amorosa, que vocês vão buscar, que é disso que a mãe tá falando aqui. Lógico que outros processos que você vai buscar pode sim atrapalhar o seu processo de linha amorosa. Então, vocês têm que ser honestos com ambas as partes e não ficar cobrando as pessoas que fazem os trabalhos e entregam os trabalhos, porque o que que acontece? As pessoas já não estão tendo mais paciência de explicar. Mesmo que vocês façam uma consulta espiritual, explicar sobre o processo quando o erro muitas vezes desencadeia de vocês, conscientemente ou não, tá? É um processo assim mais, vamos dizer assim, um processo mais demorado de entendimento. Tá? Então é muito mais fácil quando você faz uma consulta, o magista que fez o teu trabalho, pai ou mãe no santo, sacerdote ou o que for, tá? Pedir a reativação. Por quê? Porque nós queremos ver o quê? Resultado. Que vocês também querem e que cobram a todo momento. Por isso, das reativações, por isso, das energias que precisamos dar a mais, porque eu sempre explico que nenhum processo de linha espiritual substitui o outro. Não podemos estar pedindo algo que não damos energia para que as entidades trabalham e assim por diante. Mais uma coisa eu digo, quem tem a clarevidência sabe que no mundo espiritual existe respeito espiritual acima de tudo. E existe as energias, tá? Existe os silenciamentos, as paradas, o respeito do espiritual e assim por diante. Mas em casos de feitiços e bruxarias, vocês não desfazem, vocês não desmancham, a não ser a pessoa que fez o feitiço e a bruxaria para desmanchar um processo. Simplesmente só silenciam, essa é a palavra. E silenciar é por um tempo, até esse processo novamente ser ativado. Vocês entenderam? Bom, pessoal, eu quero que tenham dúvidas, que tenham perguntas e podem estar enviando. Se precisarem de uma pessoa que faça o processo ser entregue, ser aceito, tá? Processo de trabalho espiritual de linha amorosa, tá, pessoal? Também faço outros processos espirituais, tá? Mas falando-se nesse vídeo de linha amorosa, meu telefone de contato é o 45988282003. Próximos vídeos estarei respondendo as dúvidas, muitas vezes disso que eu apontei aqui.